Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Novo Éon, onde a gente discute tudo sobre a Era de Aquário. Eu sou Roberto Rossi e hoje a gente vai discutir sobre um tema super legal, Sansara, o ciclo das 6 existências. Bora! Bom, antes da gente continuar, você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, curte e compartilha nas suas mídias sociais para dar uma ajuda para o nosso trabalho, tá bom? Muito bem, Sansara, ou o ciclo das 6 existências, mas o que será que é isso, né? Muita gente hoje em dia fala, muitos sites, muitos youtubers, né, influenciadores digitais aqui no YouTube, espiritualistas, falam sobre o termo Sansara, mas o que significa isso na real? Bom, vamos começar então do princípio, né? Explicando o que é esse termo, o que significa o termo Sansara, e aí depois a gente vai trocar uma ideia de como isso opera na nossa vida cotidiana, na nossa mente, nas nossas decisões diárias. Vamos lá então. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é a imagem do deus Yama, um deus indiano, da religião indiana, ou budismo indiano, ou hinduísmo, e ele é o senhor da morte. Ele é o deus da morte na cultura indiana. E ele está aí, né, vocês podem perceber pela figura, e nessa figura, nessa representação que eu gosto muito, ele está segurando uma roda. E essa roda é a roda de Sansara, onde você tem 6 divisões. Você tem 6 raios, né, na roda. Cada um dos raios corresponde a uma divisão, ou seja, a uma existência. Então o termo Sansara vem do sânscrito e significa exatamente isso, existência. Mas uma existência corpórea, uma existência material, uma existência carnal, portanto, uma existência neste mundo. Tudo bem? Então é isso que significa o termo. Bom, aí a gente vê as 6 existências. A primeira delas, que a gente pode pensar um pouquinho, seria o mundo infernal, a existência infernal, onde é só dor e sofrimento. Então vocês percebem aqui, nessa parte aqui da figura, em que aqueles que estão neste mundo, nessa existência, estão sempre vivendo em constante sofrimento, em constante dor, né? Então essa seria a primeira, e vamos colocar assim, a mais densa das existências, a existência infernal. A segunda existência destacada aí para vocês na imagem são os espíritos famintos. Seria uma existência onde as pessoas passam por um processo de sofrimento, de carestia de alimentos, estão sempre com fome. Mas a gente pode pensar que não apenas de alimento, não é só fome de comida, mas de tudo aquilo que alimenta a alma. Então é uma fome que ela é muito mais profunda. É a fome do corpo, né, o desejo de comer e não poder, mas é também a fome da alma, a fome do espírito, a fome, ou seja, a fome de afeto, a fome de carinho, a fome de companhia, a fome de ser ouvido. A terceira existência que aparece aí destacada para vocês na imagem é a existência do mundo das bestas, ou seja, da animalidade, da bestialidade, onde impera a profunda violência, a luta e a sobrevivência do mais forte. Então essas 3 primeiras existências que a gente falou agora, elas correspondem ao que seria ao mundo inferior, na visão do budismo indiano, né? Então, ou seja, são 3 mundos ou 3 formas de existência que são consideradas inferiores. Agora nós vamos ver as 3 existências superiores. A primeira existência que vocês veem destacada aí na imagem, que seria do mundo superior, é o mundo humano, é o universo onde nós humanos vivemos. E aí isso dá para a gente uma dimensão do que é a humanidade, o que envolve o senso de humanidade. É o cuidado, é o respeito, é a tolerância, é a aceitação. Então, essa primeira existência é o mundo dos seres humanos, o mundo da humanidade. Não só onde vivem os seres humanos carnais, mas onde impera também tudo aquilo que está relacionado
com a humanidade. A segunda existência da parte superior da roda de Sansara é o mundo Asura ou dos semideuses. A gente pode pensar nisso tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista também mitológico. Então, o que seriam assim seres humanos Asura, né? Semideuses? Aquelas pessoas que têm muito, não lhe falta nada e que podem experimentar tudo. E do plano mítico, né, nós poderíamos pensar em figuras míticas chamadas de semideuses. Né? Vamos pegar como exemplo aqui, só para a gente fazer um intercâmbio de culturas, né? Vamos fazer um paralelo com a cultura grega, onde nós tínhamos vários semideuses, né? Aquiles, Hércules, Jasão, que eram o quê? Mortais, mas filhos de deuses com uma mulher mortal. E que isso acabava gerando alguma espécie de mutação, não sei se mutação genética, mutação moral ou qualquer outra forma de mutação que a gente pode pensar, mas uma mutação que transformava esses semideuses em supra-humanos, meta-humanos, vamos colocar assim, né? Ou para a gente fazer uma analogia aí com a cultura pop atual, mutantes, né? Seres de extrema capacidade mental, corporal, né? Que são capazes assim de, por meio desses dons que eles possuem, ajudar aqueles que não têm esses dons evoluídos. Por fim, a sexta existência, ou a terceira existência da parte superior da roda de Sansara, é o plano divino, onde estão de fato os deuses, ou os transcendidos, que nós podemos chamar, os mestres ascensionados, isto é, aqueles que já passaram pela existência carnal, mas de alguma forma estão ligados a ela ainda, seja por questões kármicas, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o karma, seja por uma questão assim de amor para ajudar aqueles que ainda estão ali envolvidos nas esferas inferiores das existências a conseguirem superar os seus vícios para ascenderem na roda de Sansara. Beleza, gente? Então essa primeira parte do vídeo foi para explicar o que é o termo Sansara, o ciclo das 6 existências. Agora a gente vai partir por uma explicação mais espiritualista e filosófica também. Vamos ver como é que isso opera na nossa vida. Se a gente parar para pensar em cada uma dessas 6 existências, saindo um pouquinho da mitologia, porque quando a gente vê uma imagem como essa, né, muito bonita, muito trabalhada, colorida, de uma mente artista muito rica, né, que fez essa representação para a gente, é difícil a gente sair do campo mitológico. A gente é quase que levado, né, a imaginar o que seria cada um desses planos de existência, como se fossem assim planos superpostos mesmo, né, onde há espíritos existindo ou pessoas existindo de alguma maneira. Essa é uma interpretação possível, mas a gente vai pensar numa interpretação, nesse caso, mais filosófica. Vamos ficar aqui no mundo humano, no universo humano, e vamos tentar ver cada uma dessas 6 existências na nossa vida cotidiana de ser humano. Bom, então vamos começar pelas existências chamadas inferiores. O mundo infernal, o mundo dos espíritos famintos e o mundo das bestas. Como que isso opera na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso agir? Toda vez que a gente age com severidade, toda vez que a gente é ríspido, mal educado, toda vez que a gente não dá ouvidos a alguém que queira nos contar alguma coisa, algum problema, dividir com a gente o seu fardo, nós estamos causando dor a essa pessoa. Será então que a gente não está ali, nesse momento, meio que direcionando o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, a nossa ação para o mundo infernal? Da mesma forma, quando alguém vem e pede para a gente uma ajuda, um conselho, um prato de comida e a gente nega, será que a gente não está ali também se alinhando com a energia dos espíritos famintos? Né? Nós estamos causando fome em alguém? E toda vez que a gente age com violência, que a gente agride verbalmente, fisicamente uma pessoa, será que nós não estamos nos comportando como bestas? Da mesma forma,
Vamos pensar agora os três planos de existência superiores: humano, semideuses e divino. Toda vez que a gente oferece algum amparo a alguém, será que nós não estamos ali nos alinhando com a energia da existência humana? Da mesma maneira, toda vez que a gente utiliza os nossos dons, independente de quais sejam eles quais forem, inteligência, sabedoria, capacidade de ouvir, aconselhamento, ensino, né? Transmitir conhecimento, não importa. Será que nesse momento a gente não está se alinhando com o mundo dos semideuses, quando a gente coloca o nosso dom a serviço das outras pessoas? E finalmente, o mundo divino. Quando a gente sente compaixão, entende que o sofrimento é algo inerente à existência humana, que portanto ele não é um monopólio meu, ou do meu vizinho, ou de qualquer outra pessoa, mas faz parte desta existência carnal no planeta Terra, vamos colocar assim. Quando eu atinjo esse nível de consciência, será que eu não estou me alinhando a um plano divino, a uma consciência expandida divina? Será que nesse momento eu não estou transcendendo as barreiras, os limites que nos são impostos pela existência da matéria? Pois é, gente, quando a gente pensa assim no ciclo das 6 existências, dá pra gente pensar das duas formas. Tanto de um ponto de vista mítico, né? Ou de um ponto de vista, assim, vamos colocar mais religioso, por que não? De ser universos paralelos, superpostos, onde há essas formas de existência, isso é possível. Se a gente pegar, por exemplo, o Espiritismo, coloca bastante essa questão, né? Principalmente a grande fala do Cristo. A casa de meu pai tem muitas moradas. Ou seja, daí a gente pode imaginar que há vários mundos, vários universos possíveis, não é? Mas também dá pra gente pensar na nossa ação cotidiana. E aí eu acho que ajuda mais do que a gente pensar nessa parte religiosa. Como eu falei pra vocês, eu adoro pensar nessa parte religiosa. Eu me pego assim sempre meditando sobre isso. Mas dificilmente, e aqui é o momento em que eu digo a vocês que não é porque eu tenho esses conhecimentos aqui que eu estou dividindo com vocês que eu sou superior ou que eu, sei lá, transcendi, não. A verdade é que assim, eu resolvi fazer esse trabalho para a gente se ajudar. De repente aí vocês podem trazer. Escreve aqui nos comentários as suas percepções, o que vocês acham disso. Vamos interagir um pouquinho, eu acho que seria legal a gente construir juntos esse conhecimento. E então eu me pego pouco pensando mais nessa parte do cotidiano. Então, quando eu ajo como um ser infernal? Quando eu ajo como um espírito faminto? Quando eu ajo como uma besta? Quando eu ajo como um ser humano? Quando eu ajo como um semideus e quando eu ajo como um ser divino? Parar para pensar sobre isso é um exercício interessante de reflexão, porque aí a gente acaba observando que no nosso dia a dia, todo dia, a gente acaba inevitavelmente, seja porque a gente está com uma energia mais densa dentro da gente, ou seja porque as coisas da vida que vão acontecendo nos levam a isso, a gente acaba ali meio que sendo levados, caindo nessa onda, nessa dificuldade que são esse ciclo das 6 existências. E aí não é à toa que é chamado de ciclo e não é à toa que a representação ela é circular, porque na verdade é um ciclo vicioso. Toda vez que a gente age, que a gente toma uma atitude, inevitavelmente a gente vai cair em uma das 6 existências. Bom, agora é a parte do vídeo que vocês perguntam assim, mas Humberto, não é possível então? Então será que nós estamos presos? Estamos acorrentados ao ciclo das 6 existências? De certa forma, sim. Porque nós estamos numa existência corpórea. Então, este mundo que a gente vive, como já dizia o próprio Buda Siddhartha Gautama, em uma das suas 4 nobres verdades, né? O sofrimento existe. Então, este é um mundo de sofrimento. Essa, inclusive, é uma das leis que regem esse mundo. Então, não tem como você não sofrer. E aí é que tá. Toda vez que a gente passa pela ponte ou pelo caminho do sofrimento,
inevitavelmente a gente vai parar em uma das 6 existências. E aí fica a pergunta, como sair disso? Como que a gente consegue romper com essa barreira das existências? Desse ciclo ininterrupto, né? Em que a gente é levado, tanto do ponto de vista religioso, para encarnações, diferentes encarnações, quanto do ponto de vista filosófico, para um agir, ora bestial, ora infernal, ora humano, ora divino e assim por diante. Como romper com essa corrente? Bem, para a gente entender isso, nós vamos ter que trabalhar alguns termos do budismo. O primeiro deles é karma. O que é o karma? Karma, no seu sentido sânscrito literal, seria ação. Mas quando a gente pensa em ação, fica uma coisa meio vaga. Então, não é só uma ação, é uma ação que vai levar a uma consequência. Geralmente, uma consequência ruim, que nós poderíamos chamar assim. O karma, ele é inerente à nossa existência aqui no planeta Terra, a existência carnal, a encarnação. Então, eu tenho tanto o karma relacionado ao destino, que é aquilo que eu carrego de vidas passadas para a encarnação que eu estou agora e que eu preciso resolver, quanto aquilo que eu faço agora e que vai gerar um karma futuro. Então, bom, Vamberto, né? Você fala assim agora, porra, Vamberto, a gente tá voltando para Sansara. Calma, calma que a gente já chega lá. Como que a gente pode equilibrar o karma? Aí a gente vai usar um outro termo sânscrito, que é o Dharma. E a melhor tradução, que também é uma palavra, né, de origem aí indiana, que é usada no budismo indiano, e a melhor tradução que eu posso pensar aqui para vocês seria ética. Então, uma vida ética, né, uma vida voltada, uma vida reta, né, onde você pensa, sente e age da mesma forma. Nós já conversamos sobre isso em um outro vídeo, vai aparecer em algum lugar aqui da tela, clica para você assistir e relembrar. Ou se você não assistiu, vai lá e assiste. Então o Dharma é a ética do ponto de vista do budismo indiano. E o que é uma vida ética, que nós já conversamos? Responsável. Eu sou responsável pela minha encarnação antes de mais nada. Não é o meu vizinho, meu filho, minha esposa, meu cachorro que são responsáveis. Digamos que esses sejam corresponsáveis de alguma maneira, mas mesmo dizendo isso já é uma forçação de barra. Não. O principal responsável pela minha encarnação sou eu, individualmente, antes de mais ninguém. Sabendo disso, o próximo passo é eu entender que essa encarnação, ela não é um passeio. Ela não é uma viagem. Eu não estou aqui de férias. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Então, eu ajo de forma dármica, por assim dizer, eu não sei nem se existe esse termo, né? Mas se não existe, estou inventando ele agora. Eu ajo de forma dármica toda vez que eu busco ser responsável nas minhas ações. Né? E o que é ser responsável? Eu me respeitar, então saber que eu tenho limites e que esses limites precisam ser respeitados. Respeitar os limites dos outros, porque os outros também têm os seus limites. E aí quando eu digo outros, nós estamos falando das outras pessoas, mas também dos animais, dos minerais, dos vegetais. Não adianta fazer essa cara para mim. A parada é essa mesmo que nós já conversamos no outro vídeo, que vai aparecer aqui para você buscar lá no nosso canal. Né? Clique em algum lugar aqui da tela que ele deve estar aparecendo agora para você. Nós já conversamos sobre isso. Então é o respeito também, né, com a responsabilidade com o mundo onde a gente vive. Se a gente consegue equilibrar o karma, ou seja, as nossas ações, tanto de vidas passadas quanto desta vida, que podem levar a pagamentos de dívidas futuro, gerando mais reencarnação, com o Dharma, então, aos poucos, eu vou liberando um estado de consciência, de plenitude, de tranquilidade, de paz interior, chamado Nirvana pelos budistas. É um estado de plenitude, que o equivalente grego seria pleroma, plenitude. Né? Então, é aquela sensação de paz interior. E se eu continuar rumando neste caminho, aí, neste momento, quando a gente chega no Nirvana, daí para frente,
Eu preciso, inevitavelmente, gente, me iniciar nos mistérios que regem o nosso universo. Eu preciso ir para a parte que se convencionou chamar aqui de forma errônea, na minha visão, mas de qualquer forma é assim que é chamado, ocultismo. Eu preciso explorar o lado oculto da existência, senão eu não evoluo. Se eu for bem sucedido nesse caminho, então aí eu vou chegar ao Samadhi. É um estado de iluminação, o Samadhi. Quando você atinge, você está além da paz interior. Você consegue se libertar da existência da matéria. E aí, né, segundo dizem aqueles que atingiram o Samadhi, como o Paramahansa Yogananda, que nós já conversamos há alguns vídeos atrás. Então aí você começa a poder agir no sentido de mudar os destinos da sua existência. Então esse seria o caminho, né? A questão é, e agora para a gente pensar e refletir, já que a pegada hoje ela está sendo mais filosófica. Será que numa vida onde eu estou afundado até o pescoço nas tarefas do lar, nas tarefas do trabalho, nos estudos, ou se eu estou ali, né, com a minha mente completamente desligada, metido ali numa série, querendo maratonar série atrás de série, para preencher algum vazio que na verdade muitas vezes nem eu sei que eu tenho. Será que eu vou conseguir seguir esse caminho? E aí fica a dica, né? Muitos, não foram poucos não, muitos na nossa história, vamos pegar aqui da era cristã, seguiram por esse caminho, começando pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, né? A gente vai fazer um vídeo ainda sobre o homem, a gente vai fazer um vídeo ainda sobre Jesus, né? Mas há indícios de que aquela parte oculta lá do Novo Testamento, entre mais ou menos os 12 e os 30 anos de Jesus, em que parece que foi tirado, e na verdade parece não, foi tirado mesmo. Não se esqueçam do Concílio de Nicéia, que nós faremos também em breve um vídeo sobre o Concílio de Nicéia, hein? Esse vídeo eu vou fazer com todo carinho para vocês. Muito provavelmente vai ser uma série de vídeos, tá bom? Não percam, que vai ser muito legal. Mas dá pra gente pensar que durante aquele período, Jesus ele foi para o seu treinamento espiritual. Paramahansa Yogananda, no livro A Eterna Busca do Homem, ele afirma categoricamente que o Cristo ele foi tutelado, ele foi levado, né, quando ele atingiu essa idade dos 12 anos, ele foi levado pelos 3 reis magos, Gaspar, Baltazar e Melchior, para o Oriente, para as Índias, para ser treinado como um monge, como para ter o seu treinamento de iluminação. E teria sido durante esse período que ele atingiu o Samadhi. Né? Então, dá pra gente pensar, por exemplo, né? Aí algumas coisas interessantes que dá pra gente aqui só meio que imaginar. Será que ele sentiu as dores de fato da paixão? Da sua paixão e morte, da Via Crucis, né? Da Via Sacra, onde ele foi torturado, julgado, torturado e morto? Bem, será que ele estava dentro do corpo dele durante aquele período? Ou será que ele saiu e controlou o corpo de fora? Bem, se de fato Jesus atingiu o Samadhi, ele poderia fazer isso. Porque na verdade, gente, quando a gente atinge o Samadhi, segundo os ensinamentos desses mestres, né, do Cristo, Paramahansa Yogananda, Siri Yuktesvar Giri, que nós já conversamos em outros vídeos, e tantos outros, né, Zaratustra, os santos do cristianismo, como São Francisco de Assis, quando os caras atingem esse estado de iluminação, eles não têm mais um elo de prisão com a matéria. Eles têm um elo de harmonia. Então eles não necessitam estar o tempo todo full time na matéria, não é? E aí, para a gente encerrar hoje, né? Que delícia seria se nós conseguíssemos fazer isso, né? Mas, não se esqueça, nós só vamos conseguir romper com esse elo de ligação
que nos prende a matéria, que nos acorrenta a matéria, na mesma proporção em que a gente nos empenhar nesse caminho de melhorar o nosso pensamento, expandir a nossa consciência. E para isso, a gente precisa começar. E aí, gostou da conversa de hoje? Se você gostou, dá uma força para o nosso trabalho. Se inscreve no nosso canal, é muito importante ter vocês aqui toda semana. Esse conteúdo aqui é feito com muito carinho para vocês. Ativa as notificações para vocês receberem aí a notificação toda vez que a gente tem conteúdo novo. Curte, dá um like aí pra gente, né? Que esse trabalho aqui todo é feito à mão praticamente, né? É um trabalho artesanal aqui, mas é um trabalho que eu estou fazendo como missão para vocês. Então, dá um likezinho pra gente e, por favor, se for possível, se não for incomodar, compartilha nas suas mídias sociais para levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Bom, o nosso papo hoje fica por aqui, mas eu espero vocês na semana que vem, porque vocês já sabem, né? A gente tem muita coisa para conversar. Beijos, tchau!